Fala, macumbeiros e macumbeiras desse mundão de provas e expiações. Esse é o Macumbaria Cast, um podcast para falar e desmistificar esse universo espiritualista. Eu sou o Aislan Fácil. Eu sou a Sinara Chagas. Eu sou a Carol Chagas. Eu sou o Roger Gelli. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a falange dos ciganos. Arriba! Continuando nossa série sobre entidades, agora que nós já falamos sobre preto velhos, caboclos, marinheiros, baianos, boiadeiros, é a vez dos ciganos. Vamos falar sobre a falange dos ciganos. Começando, como sempre, com a saudação. Como é que se sauda o cigano? Vários jeitos. Tchau é um deles. Ale arriba! É outro deles. Salve o povo cigano! Ó, parece que esse combinado. Não tá combinado, viu, gente? E tem gente que fala opachá. Opachá? Aham. Opachá. Lei. É o Pachá. Dale. O Ali Barré também. Tem muito jeito de saudar cigano, tá? Então, Pois não, oi, cigano. tem... Opa, bom? Opa, bom. Opa, é pra mineiro. Mineiro saudando cigano. Bom, vamos começar falando então sobre o arquétipo estético e sociocultural aí dos ciganos? Né? Sim. Vamos. Bom, eu acho que em estética geral, o primeiro item assim, que a gente leva em consideração são as cores, né, gente? Assim, é uma coisa muito presente aí na falange cigano. Quando você fala de cigano, trabalho de cigano, são muitas cores. Bateu o sininho da igrejinha, Faz Belém, bem bom. Não tem como você falar cigano e você não lembrar de vermelho, Amarelo, Laranja. azul, laranja. Festa, né? cor forte, Muitas nada cores. de São Pastel. Sem tons pastéis. Cores vivas. Cores vivas. E além da sua cor, assim, a alegria também, né? Porque o cigano, assim, quando você vê uma manifestação de um cigano, até às vezes é mais tranquilo. Quando junta mais de um, vira festa. Quando vem a caravana Quando mesmo, vem aí, tudo, Nossa Senhora. é festa. E eles carregam com muito orgulho essas cores, né? Indicando aí a liberdade de ver suas escolhas, de caminhar conforme suas convicções, sabe? Isso é muito nítido no cigano. Essa questão de sem preconceitos, sem julgamentos, a liberdade das suas próprias escolhas, arcando com as suas consequências ali e pronto. Outro ponto assim, que a gente tem que lembrar é que os ciganos eles são espíritos livres e desapegados, né? Que por essência eles estimulam o movimento, porque eles sabem que ficar estagnado não gera benefício nenhum. Eles são atraídos pela magia cigana, dos oráculos. Eles são guardiões do oculto, manipuladores de elementos naturais. Eu queria ser uma cigana. Essa era a observação que eu queria fazer. Deve ser muito bom você conseguir ter esse desapego material e do local mesmo, né? Você planejar, mas não com muito planejamento. Sabe? Não ficar, eu ia falar overthinking, tá? Não ficar pensando demais sobre isso. Viu, Felipe Cury? Felipe, você sabe o que eu tô falando, né, Felipe? Essa linha de trabalho também, ela normalmente está presente em quase todos os terreiros, né? E trabalha com os 4 elementos da natureza, com cores, cristais, ervas, incensos, conjurações, fase da lua. Então, assim, é muito do ocultismo, do misticismo, né? Esses espíritos trabalham com alegria, eles dão orientações, ajudam nas questões amorosas, financeiras, familiares, quebra de demanda. Eles também ensinam as pessoas a buscar independência, liberdade, amor próprio, mais firmeza nos pensamentos, encararem e superar os obstáculos da vida, né? Já que isso é um processo natural. Então, assim, eles tratam a vida como muito natural e tudo que faz parte da vida para eles é muito natural. Então, o sofrimento é natural, os problemas são naturais, as evoluções são naturais, tudo que, tanto de positivo quanto de negativo, eles tratam com muita naturalidade. Que é algo que já está, fadado a acontecer mesmo, né? Então, saber lidar com esses momentos, né? Eles ensinam muito. É por isso que eu disse, né? Ainda me dá mais vontade ainda. É porque a gente não sabe aceitar, às vezes, que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer.
E cigano não, elas vão acontecer e você vai fazer o quê em relação a isso? Vai ficar né? chorando, vai ficar Vai parado. ficar chorando, você vai continuar agradecendo por passar por isso, porque a gente só maldiz, né? Certas coisas. Mas eles não, tipo, você tá sofrendo, mas minha querida, coisa boa também, vamos ficar felizes, vamos continuar, vamos seguir nessa caminhada pela estrada aí. É o famoso segue o baile. Deve ter sido muito legal. Mas é o que a gente está falando desde o começo do podcast, o preconceito cultural, né? E o que a gente entende de cigano é eles pegando na sua mão, no meio da rua, ler sua mão ali, sua história e pedir dinheiro, né? Mas a gente esquece que tem uma vida atrás disso, né? De busca, de luta. Então, assim, não são todos que fazem isso, mas a gente tem que entender o porquê, né, disso tudo. Mas agora eu vou fazer um comentário com você. Uma vez, a minha avó, ela plantava couve. Uma grande de couve. Aí ela passou uma vez na rua, a cigana queria ver a mão dela, ela falou que não queria. Aí a cigana jogou uma praga nela, disse que todas as plantas dela ia pegar pulgão. No outro dia, as plantas da minha avó ficou preta de pulgão, não tinha nada que não tinha pulgão. Você precisa ver. Da Maria teve que fazer uma combinha lá, filho, pra tirar os pulgões de lá. Mas vamos pensar nesse caso. Ela queria ler a mão da sua avó? E aí, pelo fato dela não deixar, ela ficou assim? Ficou... Ela precisava ler? Não, é porque a minha avó não gostava muito de saber sobre o futuro, só pra ela não gostava de orar. A cigana em si, tipo assim, é uma necessidade deles ter que ficar lendo? Porque a gente tem necessidade de Cada mão é um livro diferente, né? Sabe? Enfim. Qualquer literatura cigana. Eu lembro dessa história, é muito, muito legal. A relação deles com família e ancestralidade é muito forte também, né? Fazendo tradição, né? Sim, esses sistemas assim, eles vêm constantemente na abordagem deles, né? Tradições, família, ancestralidade, origens, né? É porque eu estava vendo nas pesquisas até, né? Que como eles são um povo que se movem muito, né? Não tem uma base fixa, uma civilização parada em algum lugar. Então eles não têm acervo, não tem nada assim que contém a história deles. Né? Então acho que essa ligação familiar, tradicional deles vem disso. Que tem que ser passado de um eles pro outro. São a própria história, né? O cigano vive a história dele todo santo dia. Todo santo dia eles estão vivendo aquilo. E cada dia, dependendo de um lugar diferente, de um jeito diferente. Isso é legal, ele tá aproveitando o máximo do que a vida e a natureza e o planeta pode dar. Entendeu? É aproveitar. Liberdade. É liberdade. Só que assim, tem horas que consciência. Isso. Né? Só que eu penso, gente, como é que consegue, né? Não ter raiz nenhuma, né? Também é meio estranho. Sabe? Não ter voltar para casa, sendo que a casa é a estrada, é a caravana. Até vi que tem lugar que chama isso de filhos do vento, né? Que bate vento e voou, tocou pra lá. Mudança constante. Né? Assim, ao mesmo lado que isso aparenta ser tipo, muito bom pelas experiências, conhecimento de vida, por outro lado a gente fica pensando assim, nossa, mas não tem, tipo, uma base, não tem pra onde voltar. Então, tipo, aquela faca de 2 legumes. Faca de 2 legumes. Mas eu acho que assim, antes de entrar mais pra baixo, só disso, assim, só de você entender a cultura e o arquétipo dele, já dá pra entender muito do trabalho, né? Do que eles vão fazer em questão de trabalho, assim. E como que isso vai se aplicar, né? Então vamos falar um pouquinho da representação deles dentro dos trabalhos, né? Eles são trabalhadores de centro com grande versatilidade. Então eles não são nem de direita nem de esquerda, eles são de centro, podendo trabalhar tanto na esquerda quanto na direita, embora tenha uma predileção pela direita. Né? Então eles vão para a esquerda mais para trabalhar com quebra de demandas, umas limpezas mais pesadas, por exemplo. Né? Eles trabalham com consulência, e muito bem, por sinal, por conta das orientações sobre a vida e história. Então imagina, uma pessoa que tem esse desapego material, que tem esse apreço por viver bem a vida, por aproveitar todas as possibilidades. É um excelente consulente. Imagina só os conselhos que ele pode te dar. Para toda a situação da vida, ele pode te orientar muito bem. Devem ser conselhos ótimos. E aí também trabalham muito com a parte de limpezas emocionais e energéticas também. E trabalho também com abertura de caminhos e quebra de demandas. Porque, assim, caminho é uma coisa que eles entendem, né? Não é? Pelo amor de Deus.
Sabe qual caminho tomar, ok. E sabe, tipo, enfrentar o caminho, Uhum. né? Qualquer caminho que seja. A estrada é a casa deles, né? Então o caminho é muito mesmo a praia deles, assim. É Né? muito difícil pra mim conceber a ideia que sua casa é a estrada, que você vai andando, e vai andando. Por mais que eu queria, tipo assim, eu fico imaginando na época, deve ser uma coisa muito legal. Mas eu nada hoje falo, nossa, não teria coragem, sabe? Então, Hoje, no momento de hoje, 2022. É que se você pensar, a gente geralmente volta pra algum lugar, eles nunca voltam, eles sempre vão pra algum lugar, né? Então, tipo, você tá numa cidade, dali geralmente você volta pra casa, eles não voltam, eles vão pra próxima. Aí eles vão pra próxima. O caminho dos ciganos é sempre pra frente, nunca é pra trás. Mas quem tem o espírito nômade é o contrário do que a gente pensa, que ficar parado para eles é uma tortura, igual a gente pensar que andar para tudo quanto é lado é uma tortura. Como será que é ter essa necessidade? Tipo, se não eu preciso ir para outro, conhecer outros lugares. Mas é a necessidade de viver novas experiências. Tipo assim, ó, eu já vivi tudo que eu podia viver aqui. Nossa, eu preciso ir para outro, porque eu preciso de mais coisas. É a busca do conhecimento, né? Das histórias. É um desprendimento muito grande, porque você deixa ali, fica pro passado, você vai precisar, se precisar falar alguma coisa do que você aprendeu, você tem, né? A experiência ali. E é o que a gente falou, desapego da vida mesmo, material, né? Dormir, ir ao banheiro, tomar banho. Né, roupa, lavar. É como se fosse viver na ancestralidade, né? Sim. Ter o contato com a terra, com a natureza, com tudo. Pegar água, pensar onde você vai parar, pra você ter um alimento, uma água. Né? Por mais que hoje ficou tudo muito fácil de ir, param perto de um barzinho, né? E compra, mas eles ainda acham que fica muito ligado a essa parte dos elementais da natureza. Se você pensar antes, né? Como essas caravanas viviam antes, né? Nos Os anos acampamentos mesmo, aqui, os mesmo, acampamentos e tal. Cara, isso é muito legal, assim. E o ponto que eu acho mais interessante é o respeito que eles têm na ancestralidade. Ou seja, o chefe daquela caravana, que geralmente é o cigano mais velho, ele é muito respeitado. Né? E esse respeito não é porque ele é da família, não é respeito com a família, é o respeito com a história. É com a experiência. A bagagem de vida que ele tem. Ele viveu muito, né? Então ele tem muito conhecimento. Eu ia falar a questão de como eles vibram isso também, né? A gente falando que eles são muito alegres, muita energia. A visão que eu tenho, porque eu não tenho tanto, né? A gente não tem gente próxima pra gente falar como que é a experiência, né? Mas o que eu imagino é quando eles fazem aquela fogueira, aquela festa, é uma energia que eles colocam ali gigantesca. Você não vê eles tristes fazendo, né? São muito alegres, né? A comemoração você vê que não tem o que se apegar e vai, e grita, e canta, e dança, e vai pra frente, e vai pra trás, é muito interessante. Por isso que, assim, quando a gente pensa também em cigano, a gente pensa no jogo de sedução, né? Sabe, eles são muito... Malemolente. Porque só, estou aqui na cidade, hoje é o dia. Quem pegar, pegou, quem não pegou, É o segundo Igor, leva da Escola de Coração. É tipo assim, sabe, eles aproveitam até isso, todas as experiências, vamos colocar assim, de vivência mesmo, de carne também. Mas eu acho que a Carol matou a pau quando ela falou ali o seguinte, como por que eles são tão alegres a tanto sofrimento? Porque eles não têm apego. A gente sofre pelo que a gente se apega. Então, assim, se você se apega a um carro e você perde esse carro, você sofre por ele. Se você apega a uma casa e acontece algo na casa, você sofre por isso. Só que eles não têm esse apego, porque o que importa pra eles, é o estar vivo. Então o resto é só o resto. Ensina nós, É interessante como se aquele dia que ele viveu, que ele conquistou, que ele teve de experiência, fosse uma dádiva e vamos comemorar e vamos ver o que dá amanhã. Né? Viveu um dia de cada vez. Bem interessante. E é isso que eles ensinam, né? A gente estava falando sobre linhas de trabalho. Essa abertura de caminho, essa saber lidar assim, igual eles lidavam. Né? Porque hoje não é literalmente o caminho físico, né? Mas as possibilidades do que a gente pode fazer, do que a gente pode pensar, que decisão a gente pode tomar. Então, ensina nós, de novo. Hashtag ensina nós. E eu acho que os ciganos, a diferença deles das outras entidades, acho que ele trabalha todos os campos do autoconhecimento. Sim. Né? Da gente, amor,
social, Uhum. energia, alegria, desapego. Se você for ver, são bem partes do ser humano que são falhos. Né? Então, acho que eles vêm para mostrar esse espaço dele e mostrar pra gente como que a gente tem que viver. E vamos para aquele nosso momentinho de curiosidades e histórias. Arriba! Vale! Vale! Vamos lá, gente. Eu separei aqui a história do cigano Vladimir. O cigano Vladimir foi um dos líderes da Caravana da Luz, juntamente com sua irmã gêmea Vlanasha. Jesus, gente, o nome é... Hare Krishna. Hare Krishna, bem Hare Krishna. Era um jovem de pele clara, olhos e cabelos negros, alegre que tocava violino muito bem, tendo aprendido a tocar o instrumento quando tinha apenas 6 anos de idade. Era um homem vaidoso, andava sempre muito bem arrumado e suas vestes variavam conforme a fase da lua, portando sempre na cintura um punhal de prata. Mas a desgraça apanhou o seu grupo de surpresa quando Vladimir e seu irmão mais novo se viram apaixonados pela mesma mulher. Ó o problema. Novela mexicana. Sem conseguir entrar em um consenso, seu irmão propôs um duelo e quem saísse vitorioso ficaria com o coração da bela cigana. Ninguém perguntou se ela estava querendo. Vladimir aceitou a proposta, era mais velho, mais sábio e sabia duelar muito melhor que seu irmão. No dia marcado, Vladimir dominava o duelo por completo, e todos ao redor viram que ele iria ganhar. Entretanto, ao perceber que para ficar com o coração de sua amada, ele precisaria matar o próprio irmão, ele desistiu. Percebeu que o amor fraternal era maior e não conseguiu prosseguir no embate, e foi apunhalado no coração pelo seu irmão. Nossa. Vai pra você ver, que chorragem. O irmão nem teve tempo de comemorar uma vitória. Ao ver Vladimir deitado no chão, já praticamente sem vida, a cigana disputada no duelo ajoelhou-se ao seu lado, arrancou-lhe o punhal e cravou em seu próprio peito, suicidando-se. Nossa. Enfim, esse foi... Você conta uma treta dessa termina com fim. Mas é o que eu falei, ninguém perguntou o que a mulher queria. Pois é. Ai, ó, lá Não, vai. e outro ponto, aí vocês conseguem ver que a parte fraternal dos ciganos é muito maior do que qualquer relacionamento, qualquer coisa. Digamos família. que ele é um cigano de lei. De lei. De lei mesmo. De lei. De lei. Família para eles é muito importante e ela ocupa um espaço que mesmo que você fique nebulado por paixões, ela vai retornar, é uma essência que sempre volta, né? É aquele velho ditado que se tudo der certo, você volta pro colo da família, né? Lembrando que família nem sempre é sua família sangue, não. É família de escolha, é quem você escolhe, seus amigos. É aquilo que você constrói como laço seu. E os ciganos, ele vem mostrando a importância de cuidar disso e manter isso por perto, né? Eu acho que para um povo que não para, acho que a única raiz que ele tem, o único lugar que ele tem para retornar sempre são esses laços. Né? São as pessoas. Já que não tem nada físico. E por isso que eles consideram tão fortemente. Assim. A família, a gente falou, a casa deles não é uma casa figuramente falando. A família deles são pessoas, né? Vamos lá, Sinara, fala para nós sobre a cigana Esmeralda. Gente, eu peguei a história da mulher Esmeralda, linda, maravilhosa. O que mais me chamou a atenção é por causa da cor mesmo. Eu gosto daquela novela Esmeralda. Eu já ia falar. Ai, nossa, eu adorava aquela novela. Eu acho ela um nome bonito também, muito forte. Esmeralda. Fizeram até uma versão aqui do Brasil, mas a Esmeralda mexicana. A mexicana, depois fizeram do Brasil, mas a mexicana é melhor, porque ela tem um Carlos Daniel. Que não chama Carlos Daniel. Oh, Carlos Daniel. Enfim, galera, vamos voltar aqui. Esmeralda nasceu em uma família cigana em Évora, Portugal, numa época em que a ignorância ainda segregava pessoas por sua etnia de forma direta e clara. Ela cresceu feliz em sua aldeia, vivendo com uma grande família com a qual aprendeu a dançar. Talentosa já quando moça, ela começou a visitar a cidade para conseguir dinheiro com sua dança. Errada? Ela não tá, isso mesmo, independente. Com os olhos muito verdes e uma dança envolvente e cheia de energia, ela conquistava corações por onde passava. Contudo, não queria viver um amor, pelo menos até conhecer um certo fidalgo. O que é fidalgo? É homem, rapaz? Não, fidalgo é aqueles homens que tinham muito dinheiro. Tipo burguesia. É fidalgo. É fidalgo.
Nossa geralmente Senhora. é daqueles homens burgueses com muito dinheiro. Agora que... entendi. Aquele bom Agora, partido. foi em Évora que ela encontrou esse fidalgo, filho de uma família abastada, que se encantou imediatamente com Esmeralda. A cigana então permitiu que ele entrasse em sua vida e em seu coração, entregando seu amor para ele. Ai, inocente. O jovem fidalgo também dizia amá-la e sempre fazia promessas de uma vida a dois. Porém, só quando ele conseguisse contar para sua família. Infelizmente, o preconceito contra ciganos era muito forte, o que fez aquele romance, um romance proibido. Gosto de sonoplastia. O fidalgo e a cigana Esmeralda continuaram se encontrando e se amando, escondidos de ambas as famílias. Isso porque a família dela também era contra o relacionamento. Afinal, o fidalgo a mantinha em segredo. Não era macho. Foi então que, sem esperar, ela descobriu o que esperava o filho dele e foi correndo lhe contar. Para sua profunda decepção, ele não apenas a rejeitou, como renegou o filho. Esmeralda continuava tentando encontrar formas de trazer seu amor para perto de si e chegou a falar com os pais do fidalgo, que a trataram como lixo. Ao invés de defendê-la, ele se calou para poder manter o legado da família, ou seja, covardão. Foi então que o ódio cresceu no coração da cigana e ela pediu para que 2 rapazes o matassem. Não demorou muito para que se arrependesse, correndo para o local da emboscada. A cigana Esmeralda sentiu profunda tristeza por ter feito aquele pedido e foi correndo para tentar salvar a vida do seu amado. Quando chegou, viu um dos rapazes segurando o fidalgo e o outro levando o punhal. Imediatamente, Esmeralda se jogou em frente ao corpo dele, recebendo a apunhalada no coração. Nesse momento, ele chorou e se arrependeu de perder a coisa mais importante que poderia acontecer na sua vida: o verdadeiro amor. E o filho? Então, cigana Esmeralda, eu gosto de você, mas né, ainda bem que agora você está procurando agir de outras formas, porque né, você se matou e matou seu filho. É que 2 histórias, né? E os 2 Sempre apunhalados no coração. É muito Mas é por forte. isso que o punhal é muito simbólico dentro do cigano. Deixa eu falar sobre isso. Não faça isso, Esmeralda. Tem um homem que vai ensinando. Não vale. Né? E hoje ela vem trabalhar, né, nas casas, ensinando várias coisas. Mas eu achei legal mostrar um pouco sobre até onde as atitudes que eles tomam. Eles são muito intensos, tá vendo? Verdade. Eles são muito intensos. Tanto o cigano quanto o cigano, eles. Sim. Bom, esse foi o nosso momento Curiosidades e História. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o elemento de base dos ciganos, né? Aqui há uma falha gigante, porque muitas pessoas acham que ciganos são do elemento ar, por se mudarem muito, por ter essa liberdade toda. Mas o elemento de base dos ciganos é o fogo, por conta de sua energia, por conta de sua manipulação de energia, por conta de sua intensidade, que é muito mais... O seu movimento é dado pela sua intensidade, não pela sua vontade de mover. Então é por isso que eles são do elemento fogo. Eu já ia falar que esse fogão aí, o fogaréu, é porque o ar vai ficar mais forte. Sim, mas aí é que tá, o que tem? Eles trabalham com todos os elementos. Sim. Em trabalho, eles trabalham com todos os elementos. Só que eles são de elemento de base e fogo. Né? A atuação dele dentro de outros elementos aí vai ser justamente nessa manipulação, né? De utilizar de outros elementos para atingir ali o objetivo. E como eles sempre foram muito ligados à questão da natureza, sempre com uma relação muito respeitosa de extrair, prover, etc., eles têm um domínio muito bom dos elementos, né? Todos eles, né? Todos eles. E eles também sabem, né? É questão de banho, Muito. de ervas, feitiços. Era isso que eles tinham, né? Antigamente era... O viver deles era isso, né? Então, para se curar, para poder se alimentar, tudo isso era isso. É o que eles tinham na mão ali, né? E eles tinham que saber muito mesmo, porque se cada lugar eles encontravam coisas diferentes, não era qualquer planta que eles podiam pegar, por exemplo, para comer, né? Vai saber. Nossa, muita gente morreu. Mas é justamente isso, o conhecimento deles era bem profundo e essa relação de respeito deles com a natureza acaba que eles obtinham muito conhecimento sobre as plantas, vegetações e suas localidades. Tiveram retorno, né? Do respeito que eles... Respeito e veio conhecimento junto. Né?
Bom, gente, pra gente falar um pouquinho aqui das falanges e configurações dos ciganos, vocês vão ver que aqui já é um pouquinho diferente. As falanges deles não estão relacionadas tanto ao orixá, e sim à sua caracterização, ou seja, a sua origem. Lembrando que eles são de ancestralidade. Então, as falanges deles vão ser pelos tipos de cigano que eles são. Então, a gente vai ter os ciganos árabes, os ciganos ibéricos, a família real cigana, os ciganos do leste europeu, os ciganos latinos e os ciganos expurgo. Eu vi em uma das minhas pesquisas que eles vêm com muita frequência nas linhas de Ogum com Yansan. Ou Yansan. É que, na verdade, assim, como eles têm tanta essa liberdade, eles escolhem a linha que eles vão trabalhar. O orixá vai vir de acordo com a linha que ele escolheu trabalhar. O que vai trabalhar no campo, por exemplo, do amor, ele pode vir na linha de Oxum, por exemplo. O que vai trabalhar no campo do movimento, do caminho, vai vir na linha de Ogum com Yansan. Entendeu? Então, isso vai ser muito da linha de trabalho deles, e aí vai vir a conexão do orixá com a linha de trabalho. Mas eles, assim, em classificação, a falange, eles são classificados mais pelas famílias que eles vêm, porque para eles a sociedade é muito importante. Eles vão vir na energia do orixá, assim, de acordo com o trabalho que ele for executar. Beleza. Certo? Sim. Então, vamos lá. A gente tem os primeiros, os ciganos árabes, né? Os ciganos árabes, eles são provenientes do norte da África, do Egito e diversos países do Oriente Médio. Essa linha trabalha com curas emocionais e físicas, dá sábios conceitos para as pessoas e possui uma energia muito elevada e sutil. Portanto, o médico precisa se conectar com essa energia para não haver problemas. Então, essa linha aqui, a gente vai ver muito ciganos aqui dessa linha, na linha, por exemplo, de Oxalá, na linha de Iemanjá, a gente vai ver eles na linha de Oxóssi, entendeu? Por conta dos trabalhos que eles fazem, né? Os ciganos ibéricos, ou Calon, né, eles são provenientes da Espanha e de Portugal. São conhecidos como os gitanos, ou ritanos, né? Os ciganos Calon são nômades e bons comerciantes de cavalos, joias e outros artefatos brilhantes que precisam de ouro, que parecem ouro, né? Nesse povo, as mulheres praticavam a quiromancia, que é a leitura de mão. Né? Super chique, adoro. Esse aqui já são mais ligados com Ogum, com Yansan, com Oxum, né? Por trabalharem muito na linha do ouro, né? Ixalá, muito ouro. Aí a gente tem a família real cigana. A família real cigana é muito rara de ser encontrada ou vista em algum lugar, tendo sua origem nas Índias, no Extremo Oriente. Portanto, esses são dos grupos ciganos que se tem pouco ou nenhum registro sobre sua história, seus costumes e suas práticas, o que os tornam mais misteriosos. Então, essa linha a gente já não sabe tanto sobre eles. Lembrando que no último estudo antropológico sobre os ciganos, encontrou-se uma origem comum no norte da Índia. Então, especula-se que todos os ciganos saíram de lá, migrando, e viraram vários povos ao redor do mundo. Que aí esses aí... Seria a família real. Essa real. Primeira linhagem que saiu de lá. Legal. Os ciganos do leste europeu. A origem dos ciganos do leste europeu se deu com a língua romani, né, migrando para outros países da Europa e das Américas no século XIX. Esses ciganos possuem subgrupos presentes no Brasil, que são os Calderache, se eu falei errado, gente, desculpa. Calderache, Machuai, Lavoriá, Curará e Rudari, todos devotos de Santa Sara Kali. Santa Sara Kali, abençoa essa terra de alegria, amor, prosperidade e fé. Santa Sara Kali. Essa é na parte do ponto, né, galera? Opa, jogou alegria chegando. Foi barro. Cigano chegou aqui. Parou. Nesses ciganos aqui em si, eles podem vir em diversas linhas diferentes, vai depender do seu trabalho, né? Os ciganos latinos. Os ciganos latinos são um povo com menor evolução espiritual, mas que tem conhecimento da realidade brasileira e mais liberdade quanto à moral e às tradições ciganas. Com o passar do tempo, esse povo passaram a viver no Brasil, pouco depois da colonização, após chegar no país. E esse povo latino, eles sofreram o mesmo que os negros sofreram, foi a marginalização. Né? Então, assim, eles têm uma ligação muito grande com os preto velhos. Sim. Eles trabalharam muito juntos em questões aí de... juntar forças para... Sim, de trabalho, sabe? Por terem passado esse processo de marginalização, por terem passado esse processo de ser colocado aí à margem da sociedade.
Sabiam do sofrimento um do outro, né? Sim, Sabia sim. entender, empatia. Aí eles acabam tendo uma ligação legal aí. Os ciganos expurgos agora. Eles normalmente são aqueles que não são reconhecidos como cigano pelo próprio povo. Também são os que abdicam de suas condições, rejeitando suas tradições e vivendo de uma forma diferente, até deixando a família do seu povo. Então, seriam aqueles que saem, os rebeldes, que saem da família dos ciganos e vão viver na cidade, vão viver do seu jeito, vão criar os seus costumes, mas eles não perdem 100% esse vínculo cigano, então eles acabam vindo nessa linha. Só que aí os trabalhos deles são bem aleatórios, vamos dizer assim, né? Porque como eles saem da tradição inteira, você não sabe o que eles vão vir trabalhar. Né? A gente só sabe que eles vêm trabalhar. Vem trabalhar. Não é assim não. Com ciganos da terra, com ciganos do mar. Ciganos piratas? Sempre acho que cigano do mar é pirata. Parece, né? eu também vejo a imagem. É por causa da roupa, do estilo, né? E tipo assim, porque como eles vivem no mar e o mar vai te levar pra qualquer lugar, seria em vez de você ser um cigano em terra, você tá sendo um cigano no Tem mar. as caravanas Piratas, também. Então, piratas ciganos. Acho que não pode Todo ser. mundo com os dentes de ouro. Inxalá. Como é que fala? O O jeito de viver, as coisas são muito O parecidas. arquétipo é muito similar, verdade. né? A única diferença é que os piratas também praticam roubo, né? Que aí já não é tão comum dentro dos ciganos, mas em essência, assim, tem muita coisa parecida, realmente. Vamos falar um pouquinho dos nomes comuns. Então, agora vocês entenderam que o nome vai ser muito comum, mas o que difere a falange aí é saber a sua origem, né? Para saber qual que é o seu trabalho. Mas, na verdade, os ciganos, a gente vai ter mais noção sobre eles com eles mesmos. É o próprio cigano que conta sua história. Porque, gente, vamos pensar, né? Uma pessoa que viveu tantas histórias, ele não vai vir com uma história já pronta. Ele quer contar a sua própria história. Cada hora ele vai te contar uma versão também. Sim, uma parte dessa história, né? Vamos falar um pouquinho dos ciganos primeiro. A gente tem o cigano Pablo, o cigano Roberto, o cigano Ramon, o cigano Ramírez, o Paolo, Marcos, Manolo. Manolo é do filme da Vida na Festa, né? Manolo, o Mário, Carlos, Luano, Leone, Jonas, Diogo, Rony, Juan, Igor, Iago, Vladimir, Vasquez, Tyrone, Cristiano, Juárez e Cido. Esses são alguns, né? Tem muitos nomes, mas vocês vão ver que os nomes são bem parecidos com o nosso, ou bem próximos dos que a gente já está acostumado, porque são pessoas de tempos mais próximos aos nossos. Um pouquinho agora das ciganas. Aurora, Carmen, Carmencita, Cristal, Esmeralda, Sete Saias, Dalila, Dolores, Rosita, Jade, Natasha, Sara, Samara, Samira, Diana, Zaira, Marisa, Soraya, Tamara, Sol, Marlene, Dalva, Paola. Eu conheço também, nas minhas pesquisas apareceu muito Alba. Alba, não, tem muito nome, gente. Se você for precisar nome do cigano, você vai ver muito. A gente não falou de um cigano, mas a gente tem um cigano também, que é um cigano da estrada. Um cigano da estrada. Que é pertinho de nós. Tá chegando. Tá pertinho. Tá na estrada. Ele tá na estrada. Ele tá na estrada pra essa casa. Ô, Aison, você lendo os nomes dos ciganos, na pesquisa que eu fiz, não sei se está correto, né? Você pode nos ajudar. Que eles vêm falando meio que em portunhol, por conta das origens dele, assim, né? É interessante que você estava lendo daquele jeito. E aí eu lembrei da pesquisa, que eles vêm para conversar com a gente, ele vem com essa mistura. É bonito, né? É que assim que, por exemplo, como o Preto Velho tem seus trejeitos, seus vocábulos, e o Caboclo tem seus três vocábulos, eles vão vir um pouquinho essa mistura do que eles já tiveram, do que eles já tiveram, assim, de linguagem. Eles podem vir num portunhol, eles podem vir num romanial, que é a mistura do romani, que é a língua deles normal com a nossa. Então, eu li essa palavra, eu não sabia que era. Pode vir assim, bem misturado essas linguagens aí. Eu não hablo portunhol. Minha espanhol é muito ratatá. Minha espanhol é muito ratatá. Nossa, não entendi nada que você falou. Vale, Tico, vale. Então, vamos falar um pouquinho das nossas experiências aí com essas entidades. A gente teve 2 presenças até hoje, né? Uma passagem rápida, assim, fora essa passagem rápida, a gente teve uma que veio umas 2 ou 3 vezes fazer algumas orientações, que foi o Cigano Sete Punhais, né? Não era 7 adagas?
Adagas não é a mesma coisa? Não, Sete adagas? Acho que é 7 Sete adagas. punhais. 7 adagas? 7 adagas. Isso aí, gente. Ou era adaga ou era punhal, mas é a mesma Enfim, era um coisa. objeto afiado. Olha, era o cigano 7 objetos supérfluos cortantes. Sabe? Agora não me recordo se foi 7 adagas, 7 punhais, mas ele veio trazer orientações específicas sobre a chegada de outro cigano, né? E sobre um processo de afinização com ele, que foi o anúncio da chegada do cigano da estrada. Ele veio pra ensinar a gente a lidar saber com a ele. energia, né? E aí a gente teve aí veio o cigano da estrada depois disso. Tivemos também a cigana. Teve A verdade. também, que ela até Cigana. pediu saia. Na verdade, a gente já teve algumas ciganas, teve essa, mas teve algumas outras também que passou pra É verdade. de passagem, tem muito. Agora, tem um fato assim, que é bem interessante, porque eu tive a orientação de um cigano também a Chácara Casa. Quando eu fui numa gira de cigano, que a casa estava fechada por causa da pandemia e tal, fui numa gira de cigano, e perguntar mesmo se já estava na hora de abrir, que ele achava e tal. Nossa, ele foi uma lição muito, muito interessante ele me deu uma lição sobre a roda. Né? A roda de uma carruagem, ela só deve parar quando você sente que ali tem uma missão para ser cumprida. Então, se a roda da minha carruagem estava pedindo para parar, é porque tinha uma missão para ser cumprida. Eu achei isso muito legal. E aí, Roginho, fala nas suas experiências com o cigano. Tá apanhando muito? Cuidado com os objetos cortantes. Os cortantes. Digamos que já tá me ensinando a ter muita paciência, né? Digamos. Uma das coisas que ele tá me ensinando e que eu preciso aprender bastante também seria o lado de trabalhar com o oculto, né? Dos oráculos. Isso vai ser tá sendo uma experiência bem legal. Eu sempre fui bem curioso com isso. E acabou que eu vou ter que aprender pra gente poder trabalhar. Mas ainda é tudo muito novo, então ainda estou numa fase de descobrimento muito grande. Mas está sendo bem legal a experiência, assim. Muito chique. Muito chique. E é legal porque eu lembro de ter visto ele certinho na minha frente, tirando do Roginho num dia de trabalho. Ele todo bonitão lá, assim, com... cigano mesmo, assim. Não, com a blusa. Ele é bonitão, com a blusa aberta, assim, com as blusas cigano entrelaçadas aqui, assim, uma faixa aqui, assim, ó. Que é isso, cigano? Tá vendo? Calma, mulherada. Mas é muito bonito. É uma coisa que a gente... Calma, mulherada. Né? Porque a gente conhecendo agora as entidades, eu, Carol, não tinha muita noção de ter o cigano como entidade, né? E aí, na hora que ele me apareceu, eu fiquei meio assim, né? Mas mais bonito. O que será que ele quer falar? Mas foi muito legal. Então, e assim, a cultura cigana é uma cultura muito bonita também. Assim, uma cultura muito, muito colorida, muito explosiva, assim, que é muito legal, né? Vamos falar aqui das datas comemorativas. A gente tem 2 datas comemorativas aí de cigano. Uma que é globalmente falando e uma que é mais local aqui nossa no Brasil. Então, no dia 24 de maio, que é o dia de Santa Sara Kali, é comemorado globalmente aí um dia de cigano. Né? Então, a maior parte das festas ciganas vão acontecer no dia 24 de maio. Mas no dia 24 de junho, né, aqui no Brasil também se comemora os dias de ciganos no dia de São João Batista. Eu ainda não entendi bem o porquê, tentei pesquisar um pouquinho, mas não consigo compreender muito. Mas eu sei que também é comemorado o dia de cigano no dia 24 de junho, aqui no Brasil somente. Fogueira? Se for pegar a festa junina, é uma festa bem cigana, né? É bem típica, né? Porque acontece no dia 24 de junho, no dia de São João. É bem alegre, comidas, diversidade, festas. unem muitas pessoas, não tem muita questão de religião. Mas se você for pegar, é muito cigano, porque é bandeirola, é comida, é fogueira, é dança em volta da fogueira. Legal, então tem muito... Pode ser uma tradição que veio deles. E foi dando uma... Eu acho que muito provavelmente. A brasileirada. Aí virou meio cowboy, né? Cowboy, misturou com os baianos, os boiadeiros. Os boiadeiros com os ciganos fizeram uma festa de mesclas aí. Obrigada, porque adoro. Amo festa junina. Obrigada. É bom mesmo. Caldinho de feijão. Nossa. Milho. Caldinho de feijão com bastante queijo. Beijo quente. Cebolinha. Tá bom, gente? Parou, tô com fome. Vamos falar um pouquinho então sobre pontos, ritos, ervas, banhos, velas, guias, cores, incensos, objetos, etc. e tais.
Cigano possui 7 ervas principais. Por isso que tudo que a gente ouve falar é 7 ervas ciganas, são essas 7 ervas, sim. Que é arruda, alecrim, comigo ninguém pode, guiné, manjericão, espada de São Jorge, pimenteira. Se vocês separarem, é uma ervinha de cada linha de falange principal. Verdade. Então, como eles trabalham muito com o oculto, eles têm bastante contato com essas linhas aí. São central, né, gente? É, o central, né? Pra direita, pra esquerda, também, né? Verdade. Então, tudo que você me fala sobre 7 ervas ciganas são essas 7 ervas. Né? Os ritos deles, né? Há um rito de prosperidade que é bem legal deles, que é o seguinte: você escolhe uma moeda que contém a parte dourada. Então, pode ser uma de 10 centavos, 25 centavos ou aquela de R$1 com a borda dourada. Com o marcador permanente, você vai desenhar uma estrela, aquela que você vai ligar nas pontinhas, sabe? Desenha uma estrela na moeda. Aí você acende uma vela branca e uma amarela, oferecendo ao povo cigano, e deixa essa moeda junto no altar por 24 horas. Após isso, você vai carregar essa moeda na sua carteira, e sempre que você vê ela, você faz uma prece para o povo cigano. Isso traz prosperidade financeira. Vou fazer. Irei fazer. Hoje. Só tem falta só a caneta permanente. Alguém tem que me emprestar? Caneta Aqui tem, ó. Vou pegar uma do livro e Vamos emprestar. querer, hoje. Quero. Eu quero. Relativo aos banhos ciganos, geralmente são banhos das 7 ervas ciganas, né? Que você juntou 7. Ou uma delas, ou as 7 delas. Né? Aí você pode fazer um banho de sempre número ímpar. De 1 erva cigana, 3 ervas ciganas, 5 ervas ciganas ou 7 ervas ciganas. 7 deve dar um boom. Né? Essa, agora, não sei se é, mas veio agora na minha cabeça. Essas 7 ervas, eles costumam juntar no mesmo vaso e colocar na porta de casa, não é? Sim, Da entrada? chama 7 simples. Eu só não lembrava do manjericão, mas as outras é bem comum a gente ver o pessoal falando. É antigo. É um rito cigano que você coloca na entrada, chama 7 simples isso aí. Você junta todas essas florzinhas no mesmo potinho na porta de casa para trazer proteção. Aí vai trazer proteção, boas energias, tira mal olhado, tira a inveja, tira demanda, quebra demanda, abre caminho. Muito legal. Vou fazer isso também. Legal. Então, As velas. Eles comumente vão utilizar amarelo, mas a falange cigana detém todas as cores. Então uma entidade específica pode pedir uma cor específica. Ela pode querer uma azul, uma rosa. Aí a entidade que vai querer. Eu estava lendo, né, na minha pesquisa que cada cor que eles utilizam é para uma parte daquilo que eles vão trabalhar. Tipo, o azul é para purificação e paz, tranquilidade. Aí encaixa na cor, aquela como cromoterapia, né? O que a cor causa ali para a pessoa. Tem duas coisas. Eles vão ter a cor de trabalho e a cor própria. O cigano ele vai ter a sua cor favorita como uma sua cor de base. Então, a guia do cigano ali, ela é azul e vermelho. São as cores favoritas daquele cigano. Entendeu? A guia do cigano, por exemplo. Amarela? A tua é vermelha e azul. Azul, vermelho. azul, vermelho E o amarelo simboliza o povo cigano, entendeu? Mas na hora de pedir a vela, pode ser para as demandas específicas, vão usar as cores, eles utilizam dessas cores, né? Maravilhoso, tudo colorido, faz um altarzinho cheio de vela colorida. Compra uma vela arco-íris ali e fechou. Verdade. Né? Nos incensos também é comum incenso de 7 ervas, né? Que são essas mesmas 7 ervas, ou de alguma dessas ervas específicas, dependendo do que você quiser. Os pontos, gente, nossa, o ponto cigano é muito bonito, mas aquele vem caminhar muito maravilhoso, né? Rosa amarela. É verdade. Gente, é muito gostoso aquele ponto. Ele é bem rítmico. Assim, não, se começa a tocar, não tem como você ficar parado. Você tem que dar uma balançada na cabeça, na mão. De festa mesmo, né? É chique. É contagiante, né? Na verdade, a alegria dele. Você pode estar triste, na hora que você toca a música do cigano, você muda completamente o espírito. Ele traz uma energia muito grande, esse movimento, né, em si, que é muito legal. E essa música do Rosa Amarela também tem um clipe bem legal, cheio de cigano, assim. Bonito. Muito lindo. Aquelas roupas maravilhosas. Mas tem muitos outros pontos, tá, gente? Ponto cigano geralmente traz uma energia muito boa, geralmente é mais alegre, é um ponto mais... Tem uma que o pessoal fala também, que é muito da pombagira cigana. Pombagira cigana, caminhando a pé, para ver se encontrava minha cigana de fé, né? Pombagira cigana, pombagira ela do pé. Tem também verdade cigana. Ontem eu lembrei desse ponto enquanto eu tava pensando no estudo, verdade. Encontrei uma mulher, vinha linda e perfumada, quis saber quem ela é. Pombagira cigana. Até a fala muda quando você vai cantar. Tem gente que canta triste. Não dá. Você não consegue cantar. Vem,
Vem cá, meu. Não, tem como dizer. Não, é que tem aquela parte que eu faço assim. Tem que as castanholas. Eu sei fazer castanhola. Eu sei fazer com tampinha de garrafa pet. Vou arranjar pra você. Agora a melhor parte da parte, tipo, bate pau, maritano. Olha o pé na estrada. Um olhar adelante. Agarranhada. Bate palma, quitando. É muito bom, gente. Bate o pé na estrada. Muito bom. A gente acha que é profissional, né? Nossa, coitado de vocês que escutam nós, né? Coitado de vocês que tem que ouvir nós cantando. Desculpa. Se vocês acham que a gente tem que colocar efeitos sonoros no lugar das nossas palmas. Editor, tem como colocar um alto otone? Vai ficar melhor. Um alto otone. Na casa, nas nossas reuniões, sai mais bonitinho do que a gente faz mais. Não foi o que as entidades falaram. Pra vocês. Eu não tenho nada a ver com essa história. Então, não foi pra mim. Lá na casa a gente se esforça um pouco mais e geralmente a gente sabe o ponto inteiro. É. Né? Bom, Precisam escutar uns novos, porque o Preto Velho tá cansado de escutar Preto Velho cansado. Eu só sei essa tadinha que dói, que vem meu buscar. Deus. As guias aí de cigano vão trazer, né, as cores que representam aquele cigano, assim como a gente falou, as cores que eles escolhem. Mas é muito comum que elas tenham algum detalhe em amarelo, alguma parte em amarelo, justamente para simbolizar a falange dos ciganos, que é uma cor mais típica da falange dos ciganos. Então, ou realmente dourado, né? Então, aí a própria entidade vai ditar suas cores em específico, né? Então, as cores deles são o amarelo que representa, né? E todas as outras que eles quiserem, né? Os objetos comuns, moedas, oráculos aí como tarô, por exemplo, baralho cigano, né? Os trajes típicos, aquelas saias faixas, aquelas camisas muito coloridas, lindas, maravilhosas. Tem as faixas de cintura, as faixas de cabeça, né? Os objetos dourados, cheios de ouro, meu sonho muito fazer uma luxo. festa cigana, que eu consigo Nós usar uma vamos saia fazer. enorme. Eu quero usar uma saia que eu não consegui nem arrastar, é tão pesada. Nós né? teremos no dia Flores. 24 de maio uma Nossa, festa tá perto, cigana meu maravilhosa. Vou alugar uma fantasia. Eu também vou. Eles usam muito punhais também, né? Como essa referência a essas histórias de amor, a essas histórias de matança, luta. Essas histórias de luta, essas histórias de amor, né? Então, Dias de também luta, muito dias de comum. glória, né? Eu só acho que só pra finalizar, eu acho que cigano é uma energia diferente de todas as que a gente já mexeu hoje. Eles realmente dão aquela vontadezinha da gente aproveitar mais, assim, vida, de forma né? mais descontraída, de forma mais, sabe, eu ia falar sedução, mas não sedução no... Mas seduzir a vida, Isso, né? sabe? Não ver flertando com a vida, assim, entendeu? Tipo, ser grato às coisas Ser mais e ser conectado apaixonado com pela tudo. vida também, né? Mais conectado com o todo, eu acho. São muito legais essa questão de intuições, de possibilidades que pode ser, do que, né, esses conselhos que eles dão. É muito legal. Estou ansiosa para mais trabalhos de cigano Eu lá também. na casa. Inclusive pela festa de cigano. Sim. Aí, né, minha querida? E aí vai ser aquela Vai coisa. ser bom. Aí eu vou ficar descalço dançando, vou fazer um break no chão, que nem live. Dar uma rodada com a bunda Bater virada, cabelo. a bunda no chão, os pés pro alto. Que break. Só que Dá pra fazer um cabelo. quadradinho de ouro. Eu só tava imaginando o cabelo rolando assim. Sabe aquela cena das branquelas? Era uma... Mas fala pra ele, para assim, não é só mais você, ia ser Era vocês dois, Beluda 2. Ai, Deus. Beluda 2. Bom, gente. Falando de pijama, que ela falou. Basicamente, né? Bom, Meu Deus. Não, com aquela 2, assim, né? Com muita alegria e descontração, esse foi o episódio sobre ciganos, um povo feliz e que cultua a liberdade como um todo e acima de tudo. Então, espero que vocês tenham entendido que o que esse povo nos traz é a vontade de viver. Portanto, o nosso desejo para você hoje é: viva intensamente enquanto você ainda está vivo. Porque depois que morrer, não vai poder viver. Ponto! Nossa, eu já ia falar assim, nossa, tá arrasando. Bom, lembrando, nos procure nas redes sociais para ver a gente falar mais merda do que a gente já fala naturalmente. Credo! Eu ainda nem comecei.
Nossas redes sociais são @MacumbariaCast no Instagram, no Twitter, MacumbariaCast no Spotify, MacumbariaCast no YouTube. Sigam a gente no YouTube. Vocês pediram os Eu preciso de YouTube. seguidores. Seguimores! Rumo aos 50, porque aos 20 eu consegui aquele dia. Gente, sigam a gente no YouTube, porque a gente vai começar a postar alguns vídeos de conteúdo exclusivo Só lá quando também. bater nos 50. Mas a gente tá esperando um pouquinho mais de inscrito pra gente começar a postar os vídeos de Quer conteúdo ver, ó? exclusivo. Estou aqui ao vivo e as cores. E as cores. Muitas as cores de cores. ciganos. Quer ver, ó. Estou com 28 inscritos. Depois de muita luta, o nosso que tá bombando agora é o Xumaré com Oxalá. Compartilhe com seus amigos, gente. Tem muita gente que gosta mais de YouTube. Então, assim, se inscreva. Nem precisa ativar. Não, ativa sim. Ativa o sininho Mas pra se saber os inscreva. conteúdos. Pra gente conseguir atingir o máximo de gente que a gente pode. Bom, basicamente todos os vídeos nossos postados até agora estão lá no YouTube. Vocês podem acompanhar todo o processinho por lá. Para quem não gosta de streaming, não gosta de Spotify, não gosta de podcast e tal, pode seguir a gente lá pelo YouTube. Lá também vai ter alguns conteúdos mais sobre a casa, sobre trabalho, sobre coisas que aconteceu, que a gente vai contar, histórias de espíritas com medo de espírito também, que a gente vai ter bastante para gente contar para vocês. Então vai ter alguns conteúdos que vão ser só lá do YouTube. Então, se vocês quiserem seguir para acompanhar, sigam a gente lá. A gente Lembrando, tá muito moderno, nossa. Lembrando que vocês também podem encontrar a gente e mandar seus e-mails e perguntas para macumbariacast@gmail.com. A MacumbariaCast no TikTok também, galera. E no TikTok também. A gente não postando muito vídeo não, mas a gente vai começar a postar também. É que eu tenho que treinar alguns. É que a gente ainda tá... É muita plataforma para poucas pessoas. A gente é iniciante. Gente, a gente ainda tá no comecinho, a gente é bebezinho. Na modernidade, né, da Pois internet. É que a gente é meio ancestral. Peraí, a gente é bebê? É bebê na É internet e ancestral nos conhecimentos. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos mandar aqui um abraço para todas as pessoinhas que frequentam a nossa casa. Então, vamos mandar um abraço para Fernanda, para Ana, irmã da Fernanda. Mandar um abraço pro Thales, pro Felipe Cury, A namorada do Thales, a Monique, Jalile, pra Jalile, pro Chaves, Dona Aparecida. Dona Aparecida, nosso chaveirinho. Elaine com a Bianca, Amanda, As filhas da... pro Aislan, As pro filhas. Roginho, pra Sinara e pra mim. Carol. Carol. pra Carol também. Pro Felipe Lembraram de mim. É porque a gente tá falando de frequentadores. Da casa, Não entendeu? aqueles que visitam. De vez em Gente. quando. Vamos mandar também um abraço pro pessoal lá do Terror na Esquina, pra Marina. Feliz Tem muito... aniversário, Marina, de novo. Mais uma vez, feliz aniversário. Tem muitos episódios novos saindo na Terror da Esquina. Tem... Eles são muito international. Eles são muito internacionalzinhos. Um estrelato. Estão ficando Faça uma famosos. amizadinha agora que depois vai esquecer. Pois é, gente, depois que eles ficarem ricos e famosos, no dia daquele lá, mamãe. Já manda recado agora. Lembrando aí um spoiler que nem o povo da Terror da Esquina sabe, vai ter um episódio especial com Macumbaria Cast falando de histórias de macumbeiro, gente. Nossa Então senhora. vocês se preparem aí. Me contem. Vai ter história legal. Pessoal, e outro spoiler pra vocês. Vai ter um episódio bônus. Nós não vamos falar quando, mas que vai sair aqui nesse podcast lindo, maravilhoso do Macumbaria Cast, com o pessoal do Terror na Esquina, contando algumas histórias que nós tivemos de experiências com a espiritualidade, que não foram tão legaisinhas assim, para o pessoal do Terror na Esquina fazer suas reações e contar para nós o que eles acham que as nossas histórias reais são mais tenebrosas do que as que eles estão contando. Sei lá, quando a gente fala baseado em fatos reais, Tan, já tan, fica tan. mais... Já dá o medinho, Já dá um medinho, né? Já dá Então, se você não quer perder esse episódio bônus, a gente não vai falar quando vai sair, você ativa aí o sininho, as notificações em todas as plataformas e redes sociais que nós temos. Fechou? Fechou. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Desejamos a vocês uma excelente semana, aproveitando bastante a vida. Você nem final de semana, você é na quinta, sou. Semana também, tem a sexta ainda. E é aquele ditado, né? Que Deus abençoe e que o pau tore. Tchau! Tchau!